Olá pessoal, estou aqui para dividir com vocês como que foi e como que acontece os desafios na vida de quem faz alinhamento, de quem faz meditação. Não deixa de acontecer as coisas, né? Eu tive duas perdas muito significativas logo no início de 2022. Em fevereiro, Duque fez a passagem, né? No dia 28 de fevereiro. No dia 2 de março, a minha mãe teve um infarto que foi um milagre ela sobreviver. E ela ficou nessa história de internada em hospital por 72 dias. Depois que tudo passou, eu recebi uma resposta do universo por conta dessa questão aí desse 9. Minha mãe, Adelaide, uma mulher alegre e forte, a gente batia bastante de frente, se fez de forte até o último instante, quando ela foi internada, e aí não teve muito jeito, né? Ela precisou se render a ser entubada e ficar num sofrimento muito grande. E acompanhar isso não é nada fácil, especialmente quando é CTI, né? Você precisa ir todo dia. Nesses 72 dias, eu experienciei o que é você ter um fortalecimento emocional para, nesses momentos que eles acontecem, não foi o último, mas vão acontecer, foi muito seguido, o do meu cachorro, o meu cachorro Duque, minha audiência sabe, é o amor da minha vida. Com o Duque, eu vou falar dos dois. Com o Duque, quando ele começou a apresentar sinais de que ele estava adoecendo, né? De que ele estava começando a não mais estar no seu 100%, outubro de 21. Eu me mudei para um lugar onde tratar dele seria mais em conta, saí de um lugar que eu amo, que é a Barra da Tijuca, vim morar num lugar que eu nem gosto muito, acho assim um lugar simples, mas ali eu conseguiria tratar o meu cachorro. A questão financeira foi ficando muito pesada, né? Com a doença vem despesas, 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 despesas. Então você tem que ter equilíbrio para lidar com essa questão monetária. Não pode abandonar a frequência da prosperidade por conta do aumento de gastos, né? Duque ficou outubro, novembro, dezembro, janeiro comigo. 4 meses, eu cancelei todas as minhas viagens, eu fiz as ações necessárias com desapego. Eu soube dizer sim e soube dizer não sem apego. Eu fiz escolhas conscientes. E tudo isso requer o quê? Alinhamento. Ah, você está aproveitando esse vídeo para vender o seu peixe? Claro que estou, mas é óbvio que eu estou. Porque eu só dou conta dessas coisas porque eu sou muito disciplinada com o meu alinhamento. Esse meu templo sagrado, que é o meu corpo, cuidar dele com prevenção. Eu não preciso adoecer para morrer. Então o Duque, ele me deu sinais, eu fiz as mudanças necessárias. Para isso também é necessário você ter conexão com as pedras. Eu já vou falar das pedras que a gente usa no luto, né? Que é onde eu me encontro nesse momento. Mas eu acho importante que vocês saibam como é que foi para mim trabalhar, lidar com tudo isso e não despencar. Minha mãe faleceu sábado, dia 14. Eu cremei ela no dia 15. Hoje é dia 16. E eu tô aqui gravando e dividindo com vocês. Vocês estão vendo que eu não tô chorando, eu não tô desequilibrada, eu estou bem. Acabei de fazer um alinhamento. Ainda há pouco, é um pouquinho antes do almoço, eu faço meu alinhamento, primeiro eu me alimento energeticamente. Quando o dia vai ser puxado, eu faço de manhã, acordo uns 15 minutinhos antes e faço. E isso eu não tive quando meu pai morreu. E eu confesso para vocês que eu não tive essa força, eu não tive esse suporte espiritual, emocional que o cristal dá. É muito bom quando a gente consegue lidar com sentimentos, né? Porque a gente se emociona, a gente se entristece. Então, depois que você passa por todo esse furacão, o que eu fiz
quando o Duque partiu. Eu falava para todo mundo, o dia que o Duque morrer, eu vou morrer junto. Ou eu vou ficar 6 meses num quarto escuro. Ou eu vou chorar 6 meses. E nada disso aconteceu. Por quê? Porque o amor que eu sinto pelo Duque é um amor que transcende tudo isso. Então ele foi maior do que a perda, entre aspas, né? Porque os sábios dizem que quando você já está com a pessoa, a situação dentro de você, essa coisa já pode ir embora. E eu acredito nisso, porque ele está dentro de mim. Então, ele pôde ir. E outra coisa que eu queria dividir com vocês era o seguinte. Eu pedi que, quando chegasse a hora dele, que ele dormisse, tirasse aquele soninho gostoso e fosse. A passagem do Duque levou aproximadamente 20 minutos. Foi um negócio assim... Ele acordou bem, a gente caminhou, ele comeu bem, ele brincou, ele estava bem animado. Eu fui para a praia e deixei ele com a moça que limpa aqui em casa, que ele gostava dela, né? Eu voltei da praia, ele estava partindo. Até o meu filho lembrou do filme Marley e Eu, falando que quando está na hora do cachorro partir, ele se afasta dos donos para que eles não sofram. E eu senti que eu deveria fazer uma mandala para o Duque, ali, no exato lugar onde ele fez a passagem. Eu peguei um pêndulo, confirmei se o local do cardíaco dele, do coração dele, que parou de bater, era naquele espaço ali da minha sala. E ali eu montei uma mandala no centro, Francisco de Assis, né? Claro. E também coloquei ametista, coloquei quartzo branco. Vocês vão poder observar na imagem da mandala, que eu já desmanchei, mas eu fotografei e postei ela no Instagram. Então eu utilizei ali pedras, eu não sabia que pedras que eu ia usar, mas eu peguei assim um monte de pedras. E quando as pedras estavam ali, eu fui definindo como é que eu ia fazer. Então, pontas de quartzo branco eu utilizei, porque o quartzo branco é o dono do prisma, o quartzo branco é uma pedra de alinhamento. Eu fiz um compromisso com o Duque, que eu iria ser ainda mais feliz. Eu prometi isso para ele. Falei, vai tranquilo que eu vou ficar bem. Então, assim, eu fiz esse combinado com ele. E para honrar o nosso amor, eu de fato estou nessa jornada. Então eu usei o quartzo branco, que ele é o dono do prisma, na mandala. Na minha mãe é outra história, tá? Aqui eu usei pontas de quartzo branco, vocês vão ver na mandala. Ametista. Aqui, utilizei ametista. A selenita branca, conectada ao guardião nos braços de Deus, que então... era para que ele pudesse, para trabalhar o meu desapego, entendeu? E o desapego dele. Então a selenita branca trabalha nessa linha. O quartzo rosa para que a minha autoestima, meu autoamor não fosse afetado. O nosso amor também, né, fosse mais fortalecido para que eu me sentisse assim, amada. Não há nenhum dia que eu não me sinta amada por ele, mesmo com ele tendo feito a passagem. Aqui a raolita, ela é uma pedra que indispensável para você usar no seu chakra umbilical. Por quê? Porque ela vai ajudar você a transcender a sombra. Ela ajuda nisso, ajuda mesmo. Então na mandala do Duque tinha isso. E essa pedra aqui, esse cristal hematita, há uma lenda que eu acredito nela, que diz que os antigos egípcios colocavam uma hematita no travesseiro do defunto para que ele não errasse o caminho, para que ele não se perdesse. Então, quando meu marido morreu, eu coloquei a hematita debaixo do travesseirinho dele. Quando o Duque morreu, eu coloquei essa pedrinha para que ele não se perdesse. E ontem, no velório da minha mãe, eu também coloquei para que ela não se perdesse. Então, a hematita, ela tem esse lugar. Eu acredito, eu realmente acredito. A lágrima de Apache. A lágrima de Apache é uma obsidiana e ela conta que uma tribo
ia ser dizimada, e quando eles perceberam que a terra deles foi invadida, eles choravam, e essas lágrimas, elas se transformaram em cristais. Então, as lágrimas de Apache é muito bom para que você coloque no seu cardíaco. Pedra preta no cardíaco? Para que você possa transcender a dor. Às vezes dói, né? A saudade. Então, a lágrima de Apache ajuda muito nisso. A mandala do Duque ficou por 45 dias 9. Por que o 9? Porque o 9, na numerologia, ele fala de finalização de ciclo. Então, a gente precisou desses 45 dias para fazer uma finalização desse ciclo, dessa convivência, e eu fiquei bem. E foi muito incrível, porque no decorrer desses 45 dias, quando eu ia alinhar, eu sentia ele próximo de mim. Minha mãe, eu fui percebendo que ela já estava indo e fui me trabalhando. De antemão, eu não esperei, né? Fui me trabalhando com jaspe e dálmata. É um cristal que fala do espaço sagrado, porque o primeiro lugar que eu existi foi no útero da minha mãe. Mas, Andréia, como é que você chegou a essa conclusão? Foi intuição. Então, a minha casa, né? A minha primeira casa foi o útero da minha mãe. E justamente o útero da minha mãe foi onde estava adoentado. O espaço sagrado eu usei por isso, nos dias que eu achei que ela já estava partindo. E usei no cardíaco uma raulita, para que eu trabalhasse o desapego. Quando eu soube da notícia, os meus filhos, a minha irmã, ninguém sabia o que fazer. E aí, minha mãe, né? Eu sabia o que fazer. Eu sabia que eu tinha que providenciar tudo. E, gente, eu tinha equilíbrio para conversar com o médico, equilíbrio para tudo. Hoje, dia 16, eu estou com o atestado de óbito dela prontinho na minha mão. Ela foi cremada lindamente com flores do campo, alegres, porque minha mãe era uma pessoa muito alegre. Foi tudo muito leve, foi tudo muito suave. E eu tenho certeza que o fato de uma única pessoa estar em alinhamento constante, meditação, isso contamina. Da mesma forma que uma pessoa baixo astral contamina, uma pessoa que está alinhada, ela também contamina. O que eu vou fazer em relação ao luto da minha mãe? Eu vou utilizar o meu alinhamento. A ametista, gente, não pode faltar. A ametista, ela cura a dor da alma, né? Então, a ametista é muito importante. Recomendo para quem está nesse processo de familiar doente que não deixe de fazer o alinhamento. É bem simples, essas pedras são fáceis de encontrar. Eu tenho vários vídeos aqui no canal que ensinam isso. Não precisa adoecer para você morrer. E você não precisa sofrer muito para você aceitar a passagem de alguém que você ama. Eu acredito que eu consigo lidar com tudo isso que eu lido, dormindo bem, malhando, gravando, trabalhando, atendendo, dando aula, porque eu cuido da minha energia e cuido com instrumentos poderosos demais, que são os cristais. A minha mãe, ela não usava cristais. O Duque usava, desde sempre. O Duque bebia água energizada, o Duque era feito alinhamento nele, o Duque teve uma morte sem sofrimento nenhum. E eu tenho pessoas que testemunharam isso. Então ainda tem isso, você alinha, você ainda tem uma morte tranquila. E a minha mãe não acreditava. Ela gostava de rezar o terço. Uma vez eu comprei um terço para ela dessa pedra aqui, jade. Ela falou que foi uma maravilha, que ela não queria saber de rezar o terço com outro terço, que ela só queria aquele, quer dizer, o cristal, segurando no cristal, rezando a Ave Maria lá, ela sentiu alguma coisa diferente. Uma pedra que leva milhões e milhões e milhões de anos para ser formada,
ela tem uma composição atômica muito poderosa que funciona numa geometria sagrada, que que tem esse poder de acessar o seu inconsciente e trazer aquilo que você precisa para o seu consciente. Quer ver uma coisa? A gente passa um terço da nossa vida dormindo e quando a gente acorda, a gente não lembra do que aconteceu. Deve ser a morte. A gente deve morrer todo dia e quando acorda a gente não lembra. A gente não lembra da nossa vida uterina. A gente lembra um pouco da nossa infância. Isso significa que 90% de mim está no meu inconsciente. Então a gente não se conhece. E autoconhecimento promove autorrealização. Se você quer superar o luto, as pedras que eu recomendo, pode ser numa mandala, pode ser num pingente, pode ser numa pulseirinha, desde que você faça isso. Dê uma ordem para o cristal. Pegue a pedra e fala, sua missão é me ajudar a passar por esse luto com equilíbrio, as pedras vão ajudar você a passar pelo luto com equilíbrio. Então é muito bom quando você sabe que a ametista, ela é assim, analgésico, mas ela tira a dor da alma. A lágrima de Apache ajuda você a cuidar dessa dor da saudade. A selenita branca ajuda você a confiar que tudo está bem, que tudo está certo. O quartzo branco também traz essa direção do alinhamento para quem fica e para quem vai, certo? A raolita, que também é um cristal que ajuda a gente a iluminar a nossa sombra com amor e compaixão, também trabalha muito bem nesse período de luto. Então, eu tô aqui trazendo para vocês, dividindo o que eu fiz na passagem do Duque, o amor da minha vida. Ele nunca deixa de ser o meu amor, ele é. E até hoje eu trago no peito e nas minhas memórias os bons momentos que a gente viveu e isso me faz ver que tudo valeu a pena. Minha mãe, 82 anos, me gestou, eu só existo por causa dela. Gratidão, né? Muita gratidão. Tem 2 dias que minha mãe se foi. E eu tô aqui conversando com você. Eu já tomei todas as providências, agora eu tô aqui gravando esse vídeo. Porque eu acho importante que vocês entendam o quanto fica mais fácil a vida de quem faz o alinhamento. Então tem vários vídeos aqui no canal que ensina. Não adianta você perguntar para mim qual é a pedra que eu uso no luto. Na verdade, você não tem uma pedra, você tem que ter uma consciência e usar as pedras com consciência, sabendo o que você está fazendo. Vou deixar aqui abaixo desse vídeo um link de um curso de cristal meu, onde eu explico com riqueza de detalhes. Você pode assistir no conforto da sua casa, 100% online. E também, se você quiser comprar as pedras, eu vou deixar aqui abaixo o link da minha loja. Me siga no Instagram, onde eu coloco muitas informações sobre cristais e continua acompanhando aqui os vídeos porque tem lives, tem bastante coisa legal. Se você estiver assistindo esse vídeo com vontade de me perguntar alguma coisa, eu vou amar ouvir a sua pergunta e responder, porque pode ser que eu não tenha falado. Então, o que você vai fazer? O YouTube, para ele saber que você gostou desse vídeo, é importante que você curta. Para ficar melhor ainda, é importante que você compartilhe com pessoas que amam pedras e estão de luto, né? Ou em processo de pessoas que estão próximos de fazer a passagem. E também coloca aqui abaixo um comentário se você está de luto, se você está com uma pessoa doente, se você tem um animal que você perdeu e que você está muito triste. Tudo isso a gente tem formas de trabalhar, tá bom? E hoje eu tô aqui oferecendo esse sorriso para minha mãe, esse sorriso pro Duque e transmitindo para você que o melhor é possível. Esse é o nome do meu e-book, o melhor é possível, que eu também vou deixar o link aqui abaixo.
E eu nem estou falando de metade do que eu produzi em 7 anos. Mas acho que por hoje é isso. Eu queria que você soubesse que pode ser leve. Um grande abraço.